Em Cuco nós acompanhamos a jovem Gretchen, de 17 anos, que deixa sua casa nos Estados Unidos para morar com seu pai e sua nova família nos Alpes alemães. Ao chegarem lá, eles são recebidos pelo chefe de seu pai, que fica interessado por Alma, que é a meia-irmã de Gretchen. Tudo parece normal, até que ela é perseguida por uma mulher, e então ela descobre um segredo sombrio sobre a sua família. Logo de cara, o filme te joga coisas estranhas e inexplicáveis que faz você ficar curioso e se perguntando se aquilo é alguma coisa meio confusa ou se é uma coisa sobrenatural. Oi, eu sou a Bianca. E eu sou a Vitória, e bem-vindos ao Show de Cinema. É um filme que, além de todo o terror, traz um mistério muito envolvente. Ele consegue também ser meio terror psicológico, perturbador, já que coisas estranhas começam a acontecer naquele resort. E realmente são coisas estranhas. Ele também flerta um pouco com o terror corporal. Cuco pode parecer meio indeciso ou confuso porque ele não sabe se ele quer ser mais um terror, um thriller ou algo sobrenatural. Parece que ele não sabe qual caminho seguir. Mas já dizia o diretor que ele sempre teve a intenção de misturar os estilos e as emoções no filme. Deixa o like. O diretor também escreveu várias versões do final do filme, pois ele gosta de diferentes gêneros e tons que se misturam, pois isso permite que o público sinta o filme de maneira diferente. Ao quebrar o enredo com essas misturas, o diretor quer que as pessoas sintam as coisas de várias formas e de várias maneiras. Esse filme é aquele tipo de filme que conta uma história de uma maneira meio esquisita, por isso que ele parece meio maluco em muitos momentos. Ai, gente, olha o presente que a Vitória me deu de aniversário. Que susto, Bianca. É, gente, tá escrito show de cinema. Tá escrito show de cinema! É um filme que vai dividir opiniões, porque ele é diferente e é um filme que deixa algumas questões em aberto, o que pode frustrar quem busca por respostas claras. E a falta dessas explicações pode ser um divisor de águas para a audiência. É importante mencionar que o filme chama atenção, principalmente por causa do nome, e tem tudo a ver com a história, mas a gente vai contar isso daí na parte com spoilers. Se estiverem gostando do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, lembrando que postamos vídeos de segunda, quarta e quinta às 8 horas. O que é extremamente importante nesse filme é o som, já que a trilha sonora faz com que o filme se torne ainda mais interessante de ser assistido. Outro ponto positivo do filme é toda a estética, a escolha de cores e a fotografia são incríveis, e a forma como tudo é filmado realmente tem cenas que chamam muita atenção. Eu gostei que tem também algumas cenas com ambientes grandes e vazios que combina muito com a história e deixa ela muito mais envolvente. O roteiro do filme é fraco e isso acaba prejudicando a história do filme, mas por outro lado a atuação arrasa. E também a direção manda muito bem, deixando o filme ainda mais envolvente. Não é à toa que o filme sabe trazer a atmosfera de tensão, aquele bom suspense, mas só ele não é o suficiente. O que falha mesmo é o roteiro e por isso ao longo do filme você vai acabar achando ele esquisito ou você vai acabar gostando. O filme tem algumas ideias que não são tão bem explicadas. Em vez de eles desenvolverem essas ideias, eles deixam elas ali meio jogadas como se tivessem sido esquecidas. Mas mesmo com essas falhas, Cuco tem umas cenas bem impactantes que causam bastante tensão. O filme também tem um ritmo estranho, algumas cenas são muito boas, como já falamos, mas de repente ele fica meio lento, sem nada de interessante acontecendo. Hunter Schafer é a protagonista e manda muito bem, mas existem algumas coisas na história, né, como por exemplo o próprio trauma da personagem que poderia ter sido desenvolvido um pouco melhor, e não foi. Mas, tirando isso, Hunter arrasa. Eu gosto muito dela. Eu gosto muito dela. Eu acho que ela manda muito bem. Mesmo com alguns climas de terror, existem algumas cenas que causam um alívio cômico, ou seja, acaba aliviando a tensão que o filme passa. Hunter Schafer consegue misturar momentos de desespero com humor, o que torna a performance dela ainda mais impressionante e equilibrada. O resto do elenco tem um tempo de tela menor, mas eles são essenciais e muito importantes para a história. O vilão do filme é bem exagerado, que traz um tom sinistro pro filme, mas também um pouco engraçado. O diretor disse em entrevista que gosta de misturar o engraçado com o trágico ou o assustador. Por isso que tem muitos momentos nesse filme que você pode ter essa sensação ou até ficar meio confuso. Ele acredita que enquanto a história principal rola, existem outras camadas dentro do filme. Basicamente isso significa que o público pode se focar naquela trama principal que está acontecendo ou pensar um pouquinho mais e se aprofundar em outras camadas. Nós vamos explicar o final do filme, então se você não quiser saber, é só pular para os minutos que estão aqui na tela. Harkoing queria que Louise e Beth fossem para o resort por causa da Alma. Tudo foi planejado desde o início. Foi durante a lua de mel de Louise e Beth que um ovo foi colocado dentro de Beth. A mulher que persegue Gretchen no filme é a mesma que implantou o ovo em Beth. E na verdade essa mulher é uma cuco, que é um tipo de espécie alienígena. O filme explica que as fêmeas dessa espécie colocam os ovos no ninho de outras espécies, esperando com que elas choquem e criem seus filhos. O filme se chama Cuco porque ele lida com seres que são meio humanos e meio alienígenas, que implantam seus ovos em outros seres humanos. É parecido com as aves cuco, que colocam seus ovos em ninhos de outras espécies, fazendo com que eles criem seus próprios filhos. É aquela mãe que não quer cuidar
pra mim. Toma meu filho aqui. Então a ideia é que essas criaturas usem os humanos como ninhos, e elas fazem isso, colocam os ovos ali, fazendo com que a mãe não perceba isso e não entenda o que está acontecendo. E aqui os humanos são os alvos nesse esquema, onde as mulheres são usadas como incubadoras. Os ovos são implantados nas mulheres sem que elas percebam ou saibam que estão gerando um alienígena e não um ser humano normal. Isso aconteceu com Alma, ela foi implantada sem que sua mãe percebesse nada e por isso ela não é um ser humano comum. Her Kong, que era o dono do resort, estava por trás de tudo, ele que ajudava a espécie Cuco a se reproduzir. Então ele atraía mulheres para o local com o propósito de implantar os ovos nela e dar continuidade à espécie. E o Chalé Rosa era o lugar onde esse processo acontecia. Por isso que logo na recepção eles perguntavam se o casal estava na lua de mel, porque se tivesse eles já mandavam pro Chalé Rosa para toda essa implantação do ovo acontecer. O plano de Her Kong era reunir Alma com sua mãe biológica para que ela seguisse a linhagem. E quando Alma começa a se aproximar da mãe, ela começa a ter comportamentos estranhos, como convulsão e manifestar uns poderes esquisitos. O investigador Henry está investigando o que aconteceu com a sua falecida esposa, já que ele e sua esposa tinham se hospedado no resort no passado e, em uma noite, depois de perder a consciência, acordou e viu uma mulher loira no seu quarto. Essa mulher saiu correndo e quando o Henry voltou, ele encontrou a mulher dele morta depois de ter engasgado com o próprio vômito. O que aconteceu é que essa mulher implantou um ovo na mulher do Henry enquanto ela estava inconsciente. E como nesse ritual as mulheres vomitam, a esposa de Henry vomitou, mas como ela não estava em uma posição segura, acabou se engasgando e morrendo. E quando o Henry descobre tudo isso, ele quer acabar com as mulheres cucos, e isso inclui a Alma, né? Ele também quer acabar com a Alma, mas a Gretchen tenta impedir, né? Mesmo com ele ali tentando. Gente, eu vi que eu tava falando o nome do Her Kong. Não é Her Kong, né? Her Koenig. Sei lá como que fala isso também. Eu nem tentei falar, eu falei, fala Nossa, você, eu não vou falar. Que isso? Já Her Koenig tenta matar a Gretchen porque ela sabia de toda a verdade e ela não podia saber de nada daquilo. Por isso que no final do filme começa aquele tiroteio maluco e completamente esquisito. No final do filme ele nos deixa com a sensação de quero mais, de poderia ter sido melhor e mais perturbador. Acho que o filme levanta várias expectativas e mistérios que muita gente esperava que fossem resolvidos ou recompensados no final. Mas pode ser que não seja bem assim, por isso que tem uma galera que vai sair um pouco frustrada. Conta pra gente o que vocês acharam do filme e é isso. Um beijo e até amanhã. Tchau! Haha! Meninas? Com a D23 Expo. A verdade sobre as gravações. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change.